Aqui é o Sidney, do canal Homem de Pedra, e hoje eu venho aqui para dar uma ideia para vocês. Falar da importância que é você praticar um esporte. Do que isso pode te livrar. E falar que não é só a prática esportiva para uma beleza estética, ficar finão, bonito, isso e aquilo. Porque a prática esportiva você vai ter um condicionamento melhor. Sua musculatura vai estar mais forte. Você fica mais resistente. Né? E sobre isso eu queria falar o quê? Que no meu acidente que eu tive de moto, né? Eu tive traumatismo craniano. E afetou, tinha bastante a pancada desse lado. Abriu, mas graças a Deus não foi necessário uma cirurgia aqui que eles tiram o crânio, que eles cortam o crânio aqui, porque meu cérebro sangrou. Só que os médicos falaram que eu tive sorte. Para mim não é sorte, para mim é Deus. Que quando meu cérebro começou a sangrar, o meu corpo foi pro cérebro, estancou onde eu havia machucado, no cérebro porque ele estava sangrando, e já começou a cicatrizar. Não deu nem tempo, senão eu teria morrido de aneurisma. Aneurisma, do traumatismo. Porque quando eu bati esse lado, meu pescoço entortou. Entortou. Então, era para mim ter quebrado o pescoço. Porque eu pesava 150 quilos. Só que, assim, não era gordura. Só gordura. Era músculo. Tanto que a neuropsicóloga Cristina daqui de Poá, que eu passei com ela para fazer uma avaliação para ver como que tava, ela falou que eu só estava vivo primeiramente graças a Deus que me livrou da morte, porque ela falou que era para eu ter quebrado meu pescoço. Do jeito que foi a pancada e eu pesava 150 quilos, veio 150 quilos no meu pescoço, porque quando eu caí da moto, eu fui jogado para frente. Aí eu bati, então meu peso veio tudo no pescoço. Eu pesava 150 quilos. A pessoa às vezes está parada, caiu, bateu a cabeça e às vezes morre. E eu lançado da moto, bati no muro. O muro lá parece que quebraram. Fizeram um outro lá com a outra coisa lá. Mas eu tô inteiro. Inteiro não, ficou algumas sequelas, mas coisinha besta. Equilíbrio, às vezes não tenho muito. E assim, o que eu tive, eu me livrei por causa da prática esportiva. E aí eu vim pra vida aqui, né? Sobrevivi lá, enfrentei coisas difíceis, sobrevivi aqui. E aqui eu tive algumas decepções, algumas coisas que geralmente ou a pessoa mata ou ela morre. Eu não fiz nada. E eu sou mais que isso. Tranquilo. Aconteceu. Só que aí o que eu fiz? Tava assim meio difícil. Eu recorri à prática esportiva. Eu não lembrava, não lembro, que eu fiz, boxe, capoeira e kung fu. Eu não lembrava que eu tinha treinado isso. Mas eu já tive vontade de voltar a uma prática esportiva e treinar boxe. Aí eu fui treinar boxe no garagem do boxe com o Douglas lá. Eu fui treinar lá. E aí, no começo, tava meio ruim, tava meio devagar, até meio que passei mal, mas não falei nada pra ninguém. Passei mal, umas tonturas.
Aí eu peguei, não desisti, continuei. No final, no final assim, porque eu ia começar a faculdade de educação física, nas últimas aulas lá, o Douglas falou que me dava treino, que às vezes quem não teve nada de acidente ruim, que ficou assim, não aguentava fazer. E eu tava fazendo. Para ver que a gente, quando encontra um obstáculo, a gente não tem que parar. A gente tem que continuar. Talvez não naquela velocidade que você quer, mais devagar, mas não para, continua. E assim, quando eu comecei a fazer caminhada, eu gostava de fazer caminhada, correr. Aí eu fui fazer caminhada aqui, porque eu não estava correndo por causa de uns probleminha nas articulações que me deu do acidente. Aí eu peguei e fui caminhar a primeira vez, acho que eu andei 100 metros. Já estava cansado, mas eu não quis parar. Eu mais ou menos 100 metros. Eu falei, não, já que eu posso só isso, amanhã eu vou acordar mais cedo, vou fazer só isso várias vezes. E fui. Depois de 9 meses, um ano, eu andei, sabe quantos quilômetros? 42. Eu saía da minha casa aqui em Poá 5h30, 6 horas da manhã. Eu ia caminhando até Mogi, em frente da estação de Mogi das Cruzes e voltava. Andando. Aí, só que assim, essa distância eu fui aumentando aos poucos. E não era, hoje eu vou andar 10, 5, 1 quilômetro a mais. Não. Às vezes era metros. Vou andar poucos metros aqui. 10 metros a mais hoje. Amanhã eu vou andar mais 10 a mais. E ia fazendo assim, fui me condicionando. Até que um dia eu caminhei esses 42 quilômetros. Então tudo na vida, você vai começar a prática esportiva. Vai começar hoje? Não pense no resultado que você vai pegar amanhã. Tem gente que vai na academia, primeiro dia que treinou, vai no espelho, fica fazendo força, músculo e tal. Aí depois desiste. Ah, tava demorando. Ah, não tava adiantando. E não é assim. Quem tá grande e forte na academia hoje, não começou ontem. Começou há muito tempo atrás. E levou um tempo para ele ficar daquele jeito. Por isso que não para. Continua. Na academia no supino, eu levantava 200 quilos. Quando eu voltei, depois que eu me acidentei, eu levantei 10 quilos. E 10 quilos para mim estava pesado. Mas eu não parei. Vou levantar 10 quilos até 10 quilos ficar leve. Quando 10 quilos ficar leve, eu aumento. E continuei. Por isso que você tem que ter a paciência de quando você começar. E não querer começar para ver o resultado amanhã. Não. Quem tá grande e forte não começou ontem. Já tá um bom tempo ali na lida ali. Então, aí para você ver, aí nessa hora que a neuropsicóloga falou isso para mim, que eu tava vivo, primeiramente graças a Deus. E em segundo, a minha prática esportiva. Aí depois de umas horas que eu saí, tal, e eu peguei e lembrei. E isso daqui de hoje, que eu me acidentei e sobrevivi pela prática esportiva, também, eu comecei a plantar lá atrás. E eu lembrei que quando eu comecei a fazer academia, teve gente que chegava perto de mim e falava, ô, você é trouxa, mano. Falei, por quê? Você paga lá, você vai lá pra ficar levantando peso, mano. Um servente de pedreiro tá melhor que você.
pelo menos ele carrega peso o dia inteiro, mas no final ele recebe e você paga. Aí eu falei, ó, tá vendo? Eu comecei isso lá atrás. Então não ligue para o que os outros vão falar também. Não liga. Ô, depois que você começou a academia, você engordou? Ô, depois que você começou... Não liga. Não dê ouvido a eles. E a prática esportiva, para mim, teve esse benefício, né? De eu ter sobrevivido depois de um acidente. Mas só que ela também me trouxe o quê? Depois que eu comecei, me trouxe mais alegria também. Eu estava passando por um período meio difícil e ela veio e me trouxe mais alegria. Fui fazer o treino funcional na academia aqui de Poá, My Box. Pessoal, muito gente boa lá. E pessoal treinando, pessoal alegre. Então aquela alegria contagiava. Então chegou uma hora que eu já nem estava ligado para o meu problema. Chegou uma hora que eu vi o bem que aquilo estava me fazendo. Não somente físico, mas emocional também. Veio me trazendo boas coisas. Que eu ultrapassava um caminho meio difícil aí. Que muitos não sobrevivem. Se sobrevive, mata. Sabe o que eu fiz? Nada. Eu sou mais forte. Amor próprio é a melhor coisa que tem para você aprender nessa hora. O amor próprio. Beleza, pessoal? Então, a prática esportiva é isso. Não vem te trazer só um bem físico. Um bom condicionamento e tal. Não. É emocional, espiritual também. E para minha saúde foi isso daí. De repente você começa uma prática esportiva, um tombo, alguma coisinha que você poderia quebrar um osso, você já pode não quebrar. Não que você não vai quebrar, pode não quebrar. Vai te trazer muitos benefícios. Sua resistência do seu músculo vai ser outra. Então, pensa mais nisso e deixa de pensar que quem está na academia é só para ficar bonitinho, fortinho, que não sei o quê. Não, não é só isso não. E só quando eu passei por isso que eu vi o bem que ela me fez, que eu comecei a olhar a prática esportiva de um outro jeito. Como não só para ficar legalzinho, mas o benefício que ela me trouxe foi bem mais do que aquilo que eu esperava. Entendeu? Então, pessoal, vamos deixar de preguiça e vamos levantar uns pesos sim, beleza? Falou, pessoal, valeu. Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal. Depois aí que no próximo eu tô pensando em vir contar sobre o milagre que eu recebi nesse meu acidente de uma maneira mais curta, mais rápida, não pulando nada, beleza? Mais explicativo. Firmeza, pessoal? Falou então, fiquem com Deus.